Política de A a Z, chegando aqui no seu rádio e olha só. Aconteceu ontem a posse de prefeitos, vices e vereadores em todo o país. Aqui em Caruaru, o evento aconteceu no Centro de Convenções e empossou o prefeito reeleito Rodrigo Pinheiro, a vice-prefeita eleita Deise Silva, além dos 23 vereadores eleitos e reeleitos. O professor Marco Aurélio Freire e Mário Flávio estiveram por lá e a gente acompanha tudo a partir de agora. Muito bom dia para você, Lucas Medeiros, aos nossos ouvintes aí no Café Forró e Notícia, o segundo do ano, nesse dia 2 de janeiro. Pois é, foi uma tarde festiva com a posse dos eleitos que aconteceu no auditório do Senac, aqui de Caruaru. Muito bem, olha, o prefeito Rodrigo Pinheiro chegou acompanhado da vice-prefeita eleita, Deise Silva, e comentou sobre esse novo mandato que começa hoje para valer aqui na capital do Agreste. Rodrigo, que foi reeleito no primeiro turno, terá um desafio pela frente nos próximos 4 anos. Confira o que disse aí o prefeito já eleito, melhor, reeleito, né, para um novo mandato à frente da prefeitura de Caruaru. Momento de muita alegria, a gente fica feliz, a responsabilidade é muito maior, junto com Deise agora, nossa vice-prefeita eleita também. O povo nos concedeu esse mandato e a gente vai, claro, trabalhar bastante, baseado naquilo que a gente já costuma fazer. Dialogar de maneira transparente, de maneira sincera, não prometer aquilo que não pode cumprir, e, claro, fazendo o que precisa ser feito na hora que tem que ser feito e, claro, vindo sempre de fora para dentro, investir ainda mais na periferia, no cuidado com as pessoas, na infraestrutura também aqui da nossa cidade. Ele fez algumas ponderações, comentou inclusive a reeleição por unanimidade de Bruno Lambreta, disse que não participou diretamente dessa eleição, né, mas deixou a entender que foi uma escolha, sim, entre ele e também o próprio Bruno Lambreta, também a montagem da própria Câmara Municipal, dessa nova mesa diretora que foi formada. Confira o que disse Rodrigo Pinheiro. Isso é um trabalho, claro, que é fruto de tudo aquilo que os vereadores conversam entre eles, que isso é prerrogativa da Câmara, mas principalmente do trabalho que está sendo muito bem feito pelo presidente Bruno Lambreta. Ele conseguiu aglutinar mais uma vez os votos dos seus pares e a gente, claro, vai continuar dialogando de maneira muito transparente, sabendo que os interesses da população de Caruaru vai ficar sempre acima de tudo. Graças a Deus que eles conversaram e não precisou a gente se envolver diretamente nesse processo da mesa diretora. E a gente, claro, fica feliz. A gente tem a base, que é a maioria. Essa maioria de vereadores, que é da nossa base, já tinha dito que tinha a vontade de votar em Bruno. E, claro, a gente só ratificou e deseja boa sorte a todos que estão fazendo agora a nova Câmara. Rodrigo Pinheiro comentou também, né, entre outros assuntos, né, como vai ser a gestão e a parceria renovada com a governadora Raquel Lira. Ele disse, inclusive, que ontem mesmo bateu um papo com a governadora sobre como vai ser esse novo mandato à frente da prefeitura de Caruaru. Olha, a gente já tem uma parceria muito forte e ela vem desenvolvendo um trabalho importante aqui em Pernambuco. E, claro, Caruaru é prioridade para a Raquel e para a gente. Esse projeto político começou lá em 2017, é a terceira posse que a gente vem consecutiva e agora como prefeito. E claro, Raquel, já conversei com ela hoje pela manhã e ela está muito feliz, sabendo que tem muita coisa boa que, através do governo do estado, através dela, junto com o nosso trabalho, vai acontecer aqui na cidade durante esses próximos 4 anos. Rodrigo ainda disse que vai enviar logo o projeto de reforma administrativa para a Câmara Municipal para que as novas secretarias sejam criadas. E ele explicou também como vai funcionar a Secretaria da Causa Animal, que vai ser cedida para o vereador Renato Lira, com isso abrindo vaga para a suplente Aline Nascimento, que volta para a Câmara Municipal. Eu já tinha combinado com os vereadores, com o nosso líder também, que amanhã já está liberado para a gente enviar, a gente já envia logo cedo amanhã os projetos. Olha, todas as secretarias a gente tem um trabalho muito forte em cada uma delas e elas têm a estrutura que precisam. Teve um movimento também da governadora Raquel Lira, no governo do estado, também dando um foco maior na causa animal, do bem-estar animal, e junto com Raquel a gente vai conversar o que é que melhor a gente pode convergir para a cidade de Caruaru. Essa conversa já iniciou, foi isso que eu conversei também com o Renato e depois dessa convergência, a gente vai, com certeza, fazer parcerias com o governo do estado também
nessa causa. Por fim, a vice-prefeita Deise Silva disse como vai ser a atuação dela, principalmente na primeira infância, para as crianças e mães atípicas que sofrem hoje na cidade de Caruaru. Todo mundo sabe, eu sou assistente social de formação, tenho uma grande responsabilidade pela área que eu escolhi de cuidar das pessoas junto com o Rodrigo. A minha responsabilidade é muito maior, eu tenho plena confiança, plena certeza do que a gente vai poder entregar a Caruaru, não só eu, não só o Rodrigo, mas todo o time que está com a gente na Prefeitura de Caruaru. Bruno Lambreta, como era esperado, foi reeleito por unanimidade para presidir a Câmara Municipal nos próximos 2 anos. Foram 23 votos a favor do novo presidente, que segue no comando da casa para o biênio 2025-2026, com um grande desafio, que vai ser terminar a obra do novo prédio da Câmara Municipal de Caruaru. Primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Em seguida, a população que tomou essa decisão no último dia 6 de outubro, que a gente estivesse aqui hoje tomando posse. E, em segundo plano, também agradecer a confiança dos meus pares, né, que nos conduziram nesse próximo biênio para continuar trabalhando para o Caruaru enquanto presidente da Câmara, junto com toda a mesa diretora, por unanimidade. Então, mostrou um sentimento de muita maturidade do Poder Legislativo de Caruaru mais uma vez. E é isso o nosso compromisso, continuar trabalhando pela população de Caruaru e mostrando a importância que é o Poder Legislativo da cidade para a população. Após a solenidade de posse, aconteceu a eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal. Não houve surpresa, porque eles tinham um acordo entre os vereadores para reeleger Bruno Lambreta e demais membros da mesa diretora. Inclusive, o vereador mais votado na eleição de 2024, Anderson Correia, assumiu a primeira secretaria. E ele também comandou essa primeira sessão que elegeu os novos membros da mesa diretora. Confira o que ele disse. Olha, o regimento da casa é uníssono em dizer que o mais votado faz a condução desses trabalhos, a composição da mesa diretora. Eu fico muito honrado por ter sido mais votado, mas assumo a grande responsabilidade de fazer a construção dessa mesa diretora. Então eu fico feliz, a responsabilidade redobrada, mas que a gente está pronto e preparado. Quem representou a governadora Raquel Lira e o PSDB no evento foi Rubem Júnior, que hoje está na Copergás. Ele, que tem uma história muito grande com a família Lira, comentou sobre a reeleição de Rodrigo e que o apoio de Raquel foi essencial para que essa vitória viesse no último pleito. Eu acho que o companheiro Rodrigo Pinheiro representou a confiança que o povo de Caruaru tem na governadora Raquel Lira, que a elegeu 2 vezes prefeita e elegeu o seu sucessor. Porque esse mandato de Rodrigo é um mandato de sucessão de Raquel. Então ele fez um excelente trabalho quando ela renunciou para ser candidata a governador e teve o reconhecimento do povo. Como costuma dizer João Lira, reeleição é a aprovação do trabalho do prefeito. Então o Rodrigo foi aprovado pela população de Caruaru e referendado nas urnas. Pronto, Lucas, após a gente fazer aí um balanço de como foi a sessão que empossou os vereadores e a vereadora e também o prefeito e a vice-prefeita, vamos trazer nesse momento aqui, diferente, né? O momento da política aqui no Café Forró Notícia, com o professor Marco Aurélio, que está aqui batendo esse papo comigo para a gente fazer uma avaliação, fazer uma análise aí de como foi esse momento. Professor, começando, né, com a recondução de forma unânime do Bruno Lambreta para a presidência da Câmara. A gente já tinha antecipado aqui isso, né? Mas talvez aparecesse algum voto ali, alguma dissidência, mas não, né? Todos os vereadores votaram em Bruno, mostra o poder da articulação dele e também do próprio prefeito Rodrigo, mas um voto de confiança para Bruno por mais 2 anos à frente da Câmara Municipal, né, professor? Bom dia. Olha, bom dia, Mário, bom dia aos ouvintes, bom dia ao Lucas Medeiros. Verdade, Mário, a construção da articulação política dessa eleição foi toda conduzida principalmente pelo Bruno, é o grande vencedor, não só pelo voto, mas principalmente pela articulação que ele conduziu, conseguindo trazer também os novatos, os mais velhos, os veteranos, governo e oposição, tornando-se aí uma unanimidade para a condução dos trabalhos na casa nesses 2 anos. Nenhuma novidade, mas muita habilidade política de Bruno Lambreta, que sem dúvida nenhuma se sobressaiu hoje, né, dentro da articulação política aqui de Caruaru, Mário. Professor, os demais nomes da mesa diretora, né, inclusive com o Bruno Lambreta mesclando veteranos com novos vereadores. Trazendo aqui, o primeiro vice, por exemplo, é um veterano, o vereador Jorge Quintino. O segundo vice, outro veterano, o vereador Edmilson do Salgado. Primeiro secretário, a gente já tinha antecipado aqui, Anderson Correia, foi confirmado na primeira secretaria. Segunda secretaria, a gente já tinha confirmado também, Galego de Lages. E aí vem os novatos. Terceiro secretário, Hugo Chaves, né, filho do ex-vereador Leonardo Chaves. O quarto secretário, João Neto. Então, uma Câmara mesclada, sem ninguém da oposição, mas com novos
novas e velhas caras, digamos assim. É verdade. O pêndulo aqui dessa eleição não foi governo-oposição, foi muito mais longevos ou veteranos com novatos. Ele misturou, né, trouxe essa oxigenação para a mesa diretora da casa. Não são os principais espaços, porque os principais espaços são, além da presidência, a primeira secretaria e as vice-presidências, aí estão com os veteranos, mas os novatos já chegam na casa, acabaram de sentar no mandato e já estão na mesa diretora. Isso mostra a articulação, como a gente colocou, e também a confiança que se teve principalmente no Hugo Chaves, Mário, o Hugo Leonardo, porque o Hugo é filho do Leonardo, um veterano da casa, acabou ocupando um espaço na mesa, como o Leonardo sempre ocupou também em várias das legislaturas dele. Agora, uma coisa curiosa que aconteceu nessa sessão é que houve uma inversão. Tradicionalmente, aqui na eleição em Caruaru, primeiro, né, o prefeito é empossado, ou a prefeita, no caso, como foi Raquel, e depois acontece a eleição da mesa diretora. Aqui foi o contrário. Primeiro, os vereadores foram empossados, depois houve a eleição da mesa diretora, para depois acontecer a posse do prefeito. Na minha opinião, isso faz mais sentido. Faz, Mário, porque em termos de legitimidade popular é melhor. Veja, segundo o regimento, quem organiza, quem preside a sessão no primeiro dia é o mais votado. Tudo bem, ele tem a legitimidade do voto. Mas o que ocorre é que, uma vez que foi feita a eleição, para depois a posse do prefeito e da vice, quem vai dar a posse ao prefeito e à vice é o presidente novo. Então ele tem não só o voto popular, porque todos eles foram votados, mas tem o voto dos pares. Então, formalmente, é ainda melhor. Realmente faz mais sentido político, faz mais sentido jurídico, não que antes não estava errado, mas é muito mais sentido de legitimidade popular, legitimidade jurídica também. Fica mais adequado assim, fica melhor assim. Agora, sabe por que eu acho que foi feito dessa forma? Porque a eleição era unanimidade, Mário. Se não fosse, acho que aí teria sido o comum. O prefeito teria feito primeiro e deixava a Câmara fazer a discussão da votação. Não precisou, aí agora inverter a ordem, fazendo mais sentido. É porque tem aqueles, quando não é unanimidade, quando tem bate-chapa, tem aquele último voto, que pode aquela traiçãozinha pintar, e como não tem essa situação, então foi melhor assim. E, mais uma vez, parabenizar o pessoal pela organização da cerimônia, viu? Começou praticamente na hora, sem aquela superlotação, todo mundo credenciado. Olha, a gente vive um novo momento de eventos políticos em Caruaru. Já foi assinada a diplomação, uma cerimônia muito organizada também, sem muito atraso e sendo conduzida da maneira correta, principalmente para nós, profissionais de imprensa, que tivemos um local adequado para trabalhar, o pessoal cumprindo a risca que foi demandado. Enfim, parabéns à organização. Professor, falando da questão da política agora do prefeito Rodrigo Pinheiro, foi perguntado aqui na coletiva, na mini coletiva que a gente inclusive já detalhou aqui no programa Café Forró e Notícia, sobre a questão envolvendo a reforma administrativa, que inclui algumas secretarias, como a comunicação, por exemplo, e a principal nesse contexto de mudança, que é a Secretaria dos Animais, né, que inclusive vai trazer um vereador, que é o Renato Lira, para a função de secretário e abrindo espaço para a Aline Nascimento na Câmara Municipal, ela continuar como vereadora. O vereador disse, olha, eu preciso de uma secretaria que me dê estrutura. E essa secretaria vai ser montada ainda. Eu conversando com algumas pessoas, esse tipo de secretaria, ela pode ser uma faca de dois gumes. Ela pode dar super certo, dar uma visibilidade extrema ao vereador, que talvez ele não tivesse na Câmara, mas se ela demorar a decolar, pode trazer problema também. Sem dúvida, Mário. Há um risco político envolvido, porque na hora que você vai para uma gestão, você vai executar. E a execução é diferente da legislatura, né? A legislatura você pede, você requer, você demanda, mas você é a voz de alguém. No executivo, você é o braço de alguém, né? Você é o braço do prefeito e você precisa executar, fazer as políticas andarem. E como a pauta dos animais é sempre muito sensível, porque os protetores, a população demanda muito, é necessário que você tenha forças para fazer isso. E forças são recursos, organização administrativa, pessoal, e isso tudo vai ser dito quando a reforma chegar lá na Câmara, né? Se sair uma reforma que não contempla essa pasta com as necessidades que as demandas têm, dificulta muito a vida do executor. Agora, o executor sabe disso, né? Acredito que o Renato Lira, que deve assumir, ele sabe disso, e nessa proposta agora, ele participa da votação da reforma, Mário. Então ele mesmo vai votar aquilo que depois ele vai sair para executar. Não acho que ele faria isso. Um executivo dele é o Marcelo Rodrigues, que já foi, inclusive, secretário de uma pasta parecida com essa lá no Recife. Então tem
uma experiênciazinha, digamos assim. Tem know-how, né, Mário? Tem expertise, como a gente fala, a palavra que é muito usada na administração. Tem expertise. Então, acredito que ele... E como ele está na Câmara e vai fazer a discussão política dessa pasta na Câmara, não faz sentido ele aprovar uma reforma que fosse ruim para ele, no final das contas. Então, acredito que eles vão azeitar a máquina. Agora, você tem razão, Mário. Colocou errado, geriu errado, o preço é pago em termos de opinião pública lá na frente. O prefeito Rodrigo Pinheiro disse que vai encaminhar essa reforma já amanhã para a Câmara Municipal, vai passar por alguns trâmites, até o dia 20 deve ser aprovada. Outro detalhe da fala do prefeito Rodrigo aqui, professor Marco Aurélio e os ouvintes, diz respeito à questão da parceria com a governadora Raquel Lira. Ele disse, olha, ainda hoje Raquel conversou comigo, principalmente sobre essa questão da estrutura da Secretaria dos Animais e também sobre o novo governo. E uma parceria que vai ser mantida, né? Ele destacando mais uma vez o apoio e também batendo continência, digamos assim, para a governadora Raquel. Sim, Mário, claro que como a eleição se deu num contexto onde a governadora foi fundamental, porque foi, não faria sentido aqui uma espécie de rompimento, ao contrário, né? Então o Rodrigo Pinheiro vem, reforça a parceria, reforça, né, os laços, justamente porque o que virá daqui para frente é basicamente um governo, Raquel nos seus últimos 2 anos e ele nos 2 primeiros, mas 2 primeiros de mandato de continuidade. Então as políticas que foram anunciadas desde a eleição, elas devem ser colocadas agora, por quê? Porque o pessoal está esperando o pagamento da promessa da campanha. Então, de um modo geral, essa aliança é boa para os 2 lados, até porque 2026 agora inverteu, né? Não é mais Rodrigo Pinheiro que está precisando do voto imediato da população, mas Raquel precisará. Então, Caruaru está no holofote do Estado e não deixou de estar, agora é que está ainda mais do que antes. Então, a aliança faz sentido para ambos os lados. E é o papel da vice-prefeita também, né, professor? A gente conversava aqui, ela falou muito na questão das crianças e mães atípicas, e hoje é um problema sério que a cidade de Caruaru ela enfrenta, e a Deise Silva meio que se comprometendo com essa causa, né? Mário, ela indicou uma bandeira, né? Os vices muitas vezes ficam numa situação mais de formalidade, mais afastados, mais discretos, mas o que eu entendi dessa fala dela é basicamente que ela colocou uma bandeira, né? Trouxe uma bandeira para a sua proximidade, e essa bandeira é uma bandeira social, é uma bandeira muito sensível e naturalmente também que dá uma visibilidade política grande para quem souber executar. Ao que parece, ela trouxe assim a seguinte ideia, Mário: não vou ser uma vice apenas de gabinete, vou ser uma vice atuante, e já escolheu uma bandeira. Isso significa também que a gente pode até especular, será que não há pensamento da vice-prefeita atual em voos futuros? Aí a conferir, Mário, deixar a especulação no ar. Muito bem, professor, muito obrigado, né? Hoje foi a sua participação aqui no Café Forró e Notícia foi de uma maneira diferente. E encerre aí, lembrando que às 11 horas tem Estado de Entrevista, eu, você e a Vitória Oliveira estaremos aqui recebendo um dos novos vereadores da Câmara Municipal. E também encerre daquele jeito tradicional que você faz diariamente aqui no programa. É isso mesmo, Mário. Daqui a pouco no Cidade Entrevista, dentro do Manhã Cidade, nós teremos Hugo Chaves, que inclusive é membro da nova mesa diretora, né? Então às 11 da manhã, daqui a pouco estão eu, Mário e Vitória. E o que eu digo a vocês é o seguinte: nós voltamos amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu, professor. E daqui a pouco, viu, Lucas Medeiros, ouvintes, no Manhã Cidade, eu vou trazer aqui falas separadas aqui desse evento para fazer uma avaliação com Renata Torres, né, sobre o que disseram aqui os vereadores, o prefeito Rodrigo Pinheiro, a vice-prefeita Deise Silva, enfim. Daqui a pouco, dentro do Manhã Cidade, às 8h20, no momento da política, a gente segue essa avaliação conversando sobre a posse dos eleitos. Afinal de contas, a gente sabe que a cobertura política aqui na Rádio Cidade é diferente. Lucas, eu volto com você aí no estúdio.